Olá, meus amados, que a paz do Senhor seja na vida de todos vocês. Vocês estão bem? Eu espero que estejam. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E no final desse vídeo eu gostaria de fazer uma oração intercessória pela sua vida, pela sua família. Mas eu preciso que vocês fiquem até o final desse vídeo. Pode ser? Já deixa o like nesse vídeo. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Amém? Sem perca de tempo. O texto que nós vamos utilizar como base é Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 41. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem ao povo. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Amém? Meus amados, esse milagre é muito mais do que uma demonstração de poder. Ele revela o coração de Jesus e nos ensina como Deus age quando nossos recursos chegam ao limite. O contexto é emocionante. Jesus acabara de receber a notícia da morte de João Batista. Humanamente, era um momento para se afastar, ficar sozinho e lidar com a sua dor. Mas, ao ver a multidão, seu coração foi movido por compaixão. Isso nos mostra que Jesus nunca é indiferente, ao sofrimento humano. Aquela multidão estava em um lugar deserto, o dia terminava, a fome aumentava e os discípulos enxergavam apenas um cenário impossível. Havia milhares de pessoas e apenas 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos, aquilo era insignificante. Não havia lógica, estratégia ou recurso suficiente para resolver o problema. Quantos seguidores do canal estão vivendo exatamente assim? Olham para suas finanças, para seus desafios familiares, para os seus sonhos e para suas lutas espirituais e pensam: o que eu tenho não é suficiente. Mas essa passagem nos lembra que o milagre começa quando pouco é colocado nas mãos de Jesus. Aleluia! Os discípulos enxergavam escassez, Jesus enxergava possibilidade. Eles olhavam para a quantidade de pessoas, Jesus olhava para o poder do Pai. Eles viam limitação, Jesus via provisão, glória a Deus. E isso nos ensina uma verdade poderosa. Não olhe apenas para aquilo que está faltando, olhe para quem está no controle da situação. Um detalhe precioso é que antes de multiplicar os pães, Jesus levantou os olhos aos céus e agradeceu. Ele agradeceu antes do milagre acontecer. Isso é fé. Muitos só agradecem depois da resposta, mas Jesus nos ensina a confiar antes de ver. A gratidão, ela demonstra que acreditamos que Deus já está trabalhando, mesmo quando ainda não enxergamos os resultados. Talvez você ache, que tem pouco para oferecer, poucos recursos, poucas oportunidades, pouca força, pouca experiência, mas Deus é especialista em usar o pouco. O problema nunca foi a quantidade nas mãos dos discípulos. O segredo estava em colocar tudo nas mãos do Senhor. Quando o pouco encontra Jesus, ele deixa de ser insuficiente. Esse milagre também aponta para uma verdadeira ainda maior, uma verdade ainda maior. Jesus não veio apenas alimentar uma multidão faminta fisicamente. Ele veio alimentar uma humanidade faminta espiritualmente. Porque isso mais tarde ele declarou: eu sou o pão da vida, glória a Deus. O mundo tenta satisfazer a alma com dinheiro, sucesso, prazeres, conquistas, mas nada disso preenche o vazio do coração. Somente Cristo satisfaz a fome mais profunda do ser humano. E há uma última lição importante. Jesus multiplicou os pães, mas escolheu os discípulos para distribuí-los. Isso nos mostra que quem recebe de Deus também é chamado para servir. A bênção não termina em nós. Deus nos abençoa para que sejamos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Se hoje você sente que tem pouco, não desanime, entregue seu pouco a Jesus. Sua força limitada, seus recursos limitados, sua fé ainda pequena. Porque nas mãos do Senhor, o que parece insuficiente se torna abundante. O mesmo Jesus que multiplicou os pães continua multiplicando esperança, provisão, fé e propósito na vida daqueles que nele confiam. Glória a Deus.
Meus queridos, não saia desse vídeo porque chegou um momento importante, o momento da oração. Vamos orar? Pai amado, esta oração agora se derrama sobre cada seguidor deste canal, sobre cada pessoa que está acompanhando esta mensagem e que muitas vezes se sente limitada pelas circunstâncias, preocupada com o amanhã, enfrentando momentos de escassez em alguma área da vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu continuas sendo o Deus da provisão, o mesmo Deus que cuidou do Teu povo no deserto, o mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes pelas mãos de Jesus, continua reinando hoje. O Teu poder não diminuiu, a Tua fidelidade não mudou e as Tuas promessas permanecem firmes, aleluia. Pai, Pai, muitas vezes olhamos para as nossas vidas e enxergamos apenas aquilo que falta. Vemos recursos limitados, as portas fechadas, os desafios maiores do que as nossas forças. Mas hoje somos lembrados de que aquilo que parece insuficiente para nós é mais do que suficiente quando estás nas tuas mãos. Por isso, entregamos a Ti agora os nossos recursos, os nossos sonhos, os nossos projetos e até mesmo as nossas fraquezas. Entregamos aquilo que temos, aquilo que não temos. Entregamos nossas preocupações financeiras, nossos desafios familiares, nossos planos para o futuro, tudo aquilo que tem gerado ansiedade em nosso coração. Assim como Jesus tomou os pães, os peixes, ergueu os olhos aos céus e deu graças, nós também colocamos tudo diante de Ti e pedimos, multiplica a fé de cada seguidor deste canal, que cada confiança de Ti seja maior do que as circunstâncias, que a esperança seja maior do que as notícias negativas, que a fé seja maior do que o medo. Onde há escassez, Senhor, libera provisão, aonde há desânimo, libera esperança, onde há medo, libera confiança, onde há insegurança, derrama paz, Senhor, onde há portas fechadas, manifesta a Tua direção. Jesus, ensina-nos a olhar para o céu antes de olharmos para os problemas, que os nossos olhos estejam mais fixos em Ti do que na dificuldade. Que aprendamos a confiar no Teu caráter, mesmo quando ainda não enxergamos resposta. Ensina-nos também a agradecer antes mesmo de vermos o milagre. Dá-nos um coração grato que reconhece a Tua bondade todos os momentos. Que cada seguidor deste canal desenvolva uma fé madura, Senhor, que não depende apenas do que vê, mas que descansa na certeza de que o Senhor está trabalhando em todas as coisas. E acima de tudo, Pai, guarda-nos para que nunca busquemos apenas as bênçãos que passam, que nunca procuremos apenas o pão que perece, mas que busquemos diariamente a Tua presença, que o nosso maior desejo seja Jesus, o verdadeiro pão da vida, aleluia, que a salvação, o Senhor nos guarde, Senhor, que a salvação, a vida eterna esteja diante do nosso coração como um prazer, como uma alegria, aleluia. Que cada pessoa que acompanha este canal seja alimentada espiritualmente, fortalecida na caminhada e renová-la pela Tua presença, que os milagres aconteçam, mas que acima dos milagres haja transformação de vidas, crescimento espiritual e intimidade contigo. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, nós esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Você crê? Se crer, curta, comente eu creio, compartilhe e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Que Deus te abençoe imensamente.